E aí, galera da internet, professor Davidson de volta, hoje para a gente começar a nossa revisão final, né? Vamos trabalhar aqui alguns temas importantes para o Enem, para o vestibular, para você que está estudando aí ensino médio, fundamental, tudo, para você fixar ideias, tá? E relembrar conteúdos. Ora, eu sou o lembrador. Então, bora lá? Nesse vídeo a gente vai trabalhar Brasil colonial, alguns aspectos importantes com apenas algumas questões. Então veja lá. Questão number one, questão número 1. No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador, tá? Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros, tá? Por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade, por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos índios, por impedir a imigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Eita, e agora, hein? Qual será a alternativa correta? Vamos analisar as alternativas. É assim que você aprende. É você identificando os erros das alternativas, tá bom? Então a letra A, você risca logo porque tem essa palavrinha aqui, ó. Apareceu exclusivamente em história, sempre, apenas, absolutamente, só, todos, tudo. Essas coisas absolutas não existem em história. As coisas na história são muito relativas, dependem de muitas coisas, tá? Então, exclusiva, risca, letra A está errada. Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros. Gente, não, tá bom? A igreja não incentivava a escravização de índios. De negros, ela, tudo bem, fazia vistas grossas. Eles merecem. Agora, os índios, eles queriam catequizar, tá? E torná-los cristãos, católicos, tá bom? Eram um dos objetivos da igreja católica, né? Compensar as perdas, né, de fiéis ocorridas por conta da reforma protestante lá na Europa, tá bom? Letra C. Então, a letra B está errada também. Letra C. Por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. Quem é que trabalhava no Brasil colonial? Majoritariamente, os negros africanos como escravos. Estavam no meio dos livres? Sim, gente, estavam no meio dos livres. Estava na fazenda? Tinha trabalhador livre na fazenda? Tinha. Tinha trabalhador livre nas vilas, nas pequenas cidades? Tinha. Os escravos estavam ali no meio deles, tá? Sendo propriedade deles, tá certo? E constituíam a base econômica da sociedade. É eles que plantavam, é eles que colhiam, é eles que faziam o extrativismo mineral ou vegetal. Tudo era feito pelos escravos, tá? Beleza? Então tá bom. Então isso aqui parece que a letra C é correta. Mas por que a letra D é errada? Por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos índios, tá? Os índios só foram escravos lá no começo da colonização. Depois foi proibida a escravização de indígenas. Tá bom? E não havia essa diferenciação aí. No começo era só os índios que trabalhavam, por exemplo, né, na extração do pau-brasil, no corte. Tá? Depois é que vai começar a vir a fazer a substituição pelo escravo africano. A partir de 1550 em diante, mais ou menos, por volta desta data. Os escravos africanos começam a vir através do tráfico negreiro, gente. Tráfico negreiro. Letra E, por que está errada? Por impedir a emigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Não tem nada a ver com isso aí, tá? Impedir a emigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Emigração é para sair, gente. Não é para entrar, tá? Como é que impede uma saída para o Brasil? Tá tudo errado, aqui a escrita tá tudo errado, não tem nada a ver. Tá tudo errado aí. Questão número 2. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo. O que é a pecuária? A criação de gado, tá? Qual foi o papel dela na história do Brasil? Ocupação das áreas litorâneas? Não, foi até proibido. Proibiu, o rei de Portugal proibiu a criação de gado nas áreas litorâneas. Essas áreas litorâneas, tá? Era para ser exclusivamente ou quase exclusivamente para cana-de-açúcar, beleza? B. Expulsão do assalariado do campo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não tem nada a ver, tá? Formação e exploração dos minifúndios.
A pecuária, minifúndio, a pecuária precisa de terra grande, latifúndio, tá? Letra D, fixação do escravo na agricultura. Não, pecuária, que tem a pecuária a ver com a fixação do escravo na agricultura? O que tem a ver? Nada, nada, gente, que isso? Letra E, expansão para o interior. Aí sim, agora correta, tá? A pecuária fez com que a produção do Brasil, a exploração do Brasil saísse do litoral e viesse para o interior, tá? O gado ele veio avançando, tá? Oeste adentro, porque nós éramos somente do lado leste, no litoral nordestino e do sul brasileiro, tá? Com a cana-de-açúcar e outros produtos lá no sul também. Aí depois ele veio, o gado veio avançando para o oeste brasileiro, né? Ajudou muito, utilizando-se na produção de cana-de-açúcar como transporte ou para rodar a moenda, né? Também foi utilizada no tempo da mineração, tá bom? Para alimentação e para também transporte. E lá no sul do Brasil também foi a criação de gado, avançou muito rapidamente, principalmente nos pampas gaúchos. Então, expansão para o interior. Esse foi o papel da pecuária no Brasil colonial. Questão número 3. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que mineração. O que aconteceu? Atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie que inviabilizaram a mineração. Inviabilizaram por quê? Nada a ver isso aqui, não é errado, é errado. Risca a letra A. Letra B. A exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal. Só? Não. Essa palavrinha, quando aparece, tu risca logo. Tá errado. Somente, só, apenas, absolutamente, tudo, todos. Isso aí tá errado, gente. História não cabe nisso. A Inglaterra se beneficiou com ouro. O Brasil se beneficiou pouco, mas também se beneficiou. Tá? Letra D. O ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração? Apenas, gente. Apenas. De novo. Não vou nem falar mais. Tá? Letra E. A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade? Sim. Né? Porque o Brasil só era o litoral. A mineração foi lá no interior do Brasil, gente. Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Isso fez com que áreas que antes eram isoladas, né, começassem um contato com as áreas litorâneas, com as áreas movimentadas do Brasil. Então, houve realmente uma interligação de várias regiões do Brasil e também a ideia de diferenciação social, porque antes do tempo da cana-de-açúcar, só tinha lá o senhor de engenho, né, seus agregados e os escravos embaixo, e pronto, a sociedade era isso aí, basicamente. Agora, no tempo da cana-de-açúcar, não. Ou no tempo da mineração, não. A sociedade ela teve uma maior complexidade, porque as cidades cresceram, tá? Cidades grandes. Antes era só vila no tempo da cana-de-açúcar, tá? E depois, com a chegada da mineração, o que vai acontecer? Vão surgir grandes cidades, porque na área de Minas Gerais, por exemplo, quando foi encontrar o ouro, primeiramente pelos bandeirantes paulistas, gente do Brasil e do exterior veio para aquela área. Então, cidades foram surgir naquela região. Mariana, Sabará, Ouro Preto, Vila Rica, né? São João del Rei. Ou seja, cidades de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Né? Em comparação com as outras cidades do Nordeste, elas eram muito grandes. Tá certo? Então, a letra A é a correta. O restante está errada. Beleza? Então, vamos para a questão número 4. Unicamp. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, haviam muitos destes índios pela costa junto das capitanias, porque os índios se levantaram contra os portugueses. Os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Tá? Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Essa era uma descrição de Pedro de Magalhães Gândavo, um dos navegadores, um dos que escreviam sobre a situação ali no Brasil colonial. Tá? O que está dizendo aqui? Que por conta da escravização, da tentativa de escravização dos índios, eles fugiram do litoral e foram para o interior do Brasil. Fugiram dessa galera. Houve um despovoamento do litoral, despovoamento de índios.
Conforme o relato de Pero de Gândavo, o Magalhães Gândavo, escrito por volta de 1570, naquela época, as aldeias de paz eram aquelas em que a catequese jesuítica permitia o sincretismo religioso de jeito nenhum. Sincretismo religioso é a mistura de religião, de nunca que a Igreja Católica permitir, né, que o índio misturasse a religião que ele tinha com a religião católica. Nunca. Never. Jamais. Errada a letra A. Letra B. A violência contra os indígenas foi exercida com o intuito de desocupar o litoral e facilitar a circulação do ouro entre as minas e os portos. E nada a ver, tá? Nada a ver, não teve esse objetivo, tá? A violência foi para escravizar o índio, ele que fugiu, tá bom? Então a letra B está errada. Letra C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Agora parece que chegamos à alternativa correta. Vamos ver a letra D, só para confirmar. Houve resistência dos indígenas à presença portuguesa de forma semelhante às descritas por Pero de Magalhães, ou por Pero Vaz de Caminha, em 1500. Não. A descrita por Pero Vaz de Caminha foi de que os índios aceitaram a presença do português, né? Foi uma recepção amiga, bem no começozinho, 1500 ainda. Mas depois os portugueses começaram a escravizar os índios e, logicamente, eles não vão gostar, tá? O relato de Pero de Magalhães Gândavo é diferente do relato de Pero Vaz de Caminha, que foi bem no ano da chegada dos europeus aqui. Então, depois, por volta de 1570, ou seja, 70 anos depois, os indígenas estavam fugindo das perseguições dos portugueses que estavam tentando escravizá-los. Então, a correta aqui, letra C, de cavalo. Beleza? Questão número 5, a última questão. Sobre a conquista holandesa no Nordeste brasileiro, no período colonial, é correto afirmar o quê? Os conflitos entre portugueses e holandeses devem ser compreendidos no contexto da União Ibérica, tá? De 1580 a 1640, e da separação das províncias unidas do Império de Habsburgo. Eita, tá? A ocupação das áreas de plantio de cana obrigou os holandeses a intensificarem a escravização dos indígenas? Não, não. Uma vez que não possuíam bases do continente africano, eles tomaram bases sim lá, tá? Quando começou a diminuir a mão de obra escrava aqui no Brasil, para eles, no caso, que foi bloqueado lá na África, eles foram lá e tomaram uma base, tá? Uma área de comercialização de escravos para trazer para Pernambuco, tá bom? Letra C. Estabelecidos em Pernambuco, os holandeses empreenderam uma forte perseguição aos judeus de jeito nenhum. Eles deram foi o quê? Liberdade religiosa. Então tá errada. Letra D. A administração de Maurício de Nassau foi caracterizada pelo pragmatismo e pela desmontagem do grande centro de artistas e letrados organizado pela autoridade portuguesa em Olinda. Ao contrário, tá bom? Quem organizou artes, ciência no Brasil, em Pernambuco no caso, foi o Maurício de Nassau, foi os holandeses, tá bom? Então, qual é a correta aqui? É a letra A, tá bom? Isso vai se dar no período da União Ibérica, que é quando o rei espanhol ele passa a governar a coroa espanhola e também o Império Português. Beleza? Então a gente para por aqui. Se inscreva no canal, dê um like dos vídeos, comenta e compartilha. Valeu e até a próxima revisão.